Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos recontar a sua história, a sua trajetória e apresentar a sua situação econômica e financeira com base no balanço agora do primeiro trimestre de 2023. E confesso para vocês, essa empresa aqui foi um prazer, mas um prazer enorme retratar, até porque é uma empresa que nos traz muitas recordações. Tá certo que eu estou entregando um pouquinho da minha idade, mas não tem problema, né? Mas com certeza vocês também vão gostar muito da história que nós vamos contar aqui. Estamos falando da Alpargatas S.A. e Alpargatas S.A., que foi uma sugestão da minha amiga Keila Ferreira. Ô Keila, que bom ter você conosco, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sugestão. E também quem sugeriu Alpargatas foi o Luiz Gonzaga da Toreg Camisaria. Toreg Camisaria lá do Rio de Janeiro, uma das empresas mais conceituadas no setor de confecções aqui do Brasil e que tem seus produtos espalhados aí pelo Brasil inteiro, camisas de qualidade, produtos de qualidade da Toreg Camisaria. Então um grande abraço ao Luiz Gonzaga, ao Maurício e toda a equipe lá da Toreg Camisaria. Muito obrigado pelo incentivo de sempre, né? Mas vamos falar então da Alpargatas S.A., mas caso também vocês queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negro, e manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. Mas quando eu digo que é uma história maravilhosa, então a gente tem que voltar lá no tempo, em 1907, uma empresa mais do que centenária, 1907, com a chegada aqui no Brasil do escocês Robert Fraser. E aí o Robert Fraser, que veio da Escócia, se estabelece na Argentina, depois da Argentina vem para o Brasil, e aqui no Brasil, junto com um grupo de ingleses, ele resolve montar uma empresa, que era a São Paulo Alpargatas Company. E qual que era o objetivo dessa empresa? Produzir calçados para o pessoal que trabalhava na plantação de café. Então era um calçado ali que ele tinha um solado mais reforçado, justamente para o pessoal poder usar na sua atividade profissional. E aí surge então a chamada Alpargatas Roda. Mas daí na sequência também, já que trabalhavam muito com a questão da lona, passaram a produzir também lonas, encerados para cobertura de vagões, para cobertura, para secagem de grãos também, né? E esses encerados se transformaram depois no encerados locomotiva, que hoje quando você passa pelas estradas, vê os caminhões carregados com aquele encerado em cima, você vai ver lá uma marca locomotiva, criada pela São Paulo Alpargatas também, tá? No ano de 1913, aí o que ocorre? Uma das primeiras empresas no Brasil a se transformar em sociedade anônima. Então, a São Paulo Alpargatas foi uma das primeiras empresas a virar SA aqui no Brasil. Chegando na década de 20, aí nós tivemos daí na sequência a crise do café. E com a crise do café, a empresa passou a ter uma série de dificuldades, sobreviveu a toda aquela crise, porém, ao entrar na década de 30, aí a coisa começou a se desenvolver. E aí eles lançam mais um produto, que é os sapatos de couro, que é o sapato que foi muito famoso aqui no Brasil, que é o Passo Doble, né? Passo Doble, que os mais antigos vão lembrar naturalmente do Passo Doble, também criação da São Paulo Alpargatas, que depois virou apenas Alpargatas. Já chegando na década de 40, nesse processo de inovação, também a Alpargatas, ela cria aqui no Brasil as calças jeans, as chamadas calças coringa, né? Que daí tinha como marca principal a calça faroeste, né? E aí também foi uma criação da Alpargatas. Na década de 50, aí mais uma inovação eles compram, né, a fábrica da Conga, e aí a Conga, que também fez muito sucesso até a década de 70, eu inclusive usava o Conga lá na década de 70, também já num processo de substituição do sisal, né, que era o solado dos calçados, por uma borracha, né? E aí, junto com o Conga, na sequência, eles lançam um outro grande sucesso, que é a marca Bamba, também muito utilizado até a década de 70. E assim foi desenvolvendo, né, uma série de produtos. Na década de 60, lá em 1961, eles criam mais um sucesso, que são as botas 7 léguas, que você vai ver até hoje, as botas 7 léguas utilizadas para diversas finalidades. E no ano de 1962, aí sim lança o seu grande sucesso, que são as sandálias havaianas. Então, as havaianas, criadas em 1962.
E daí, com o tempo, as sandálias havaianas foram se aprimorando, né? E tanto é que hoje as havaianas também são exportadas aí praticamente para o mundo todo. Em 1970, mais um sucesso. Olha só quanta história maravilhosa, né? Quem, na época, lá não usava o quichute que era um tênis, né, um calçado que tinha umas travas embaixo, que foi justamente na década de 70, Brasil tricampeão mundial, aí eles lançaram um tênis voltado ali justamente para o futebol, mas ele era usado para todas as finalidades, os tênis quichute. Em 1978, aí eles lançam mais duas marcas, a Topper e também lança a Rainha. A Topper e Rainha, que futuramente daí acabaram sendo vendidas também. Também em 1978, eles lançam mais um grande sucesso, que eram as calças US Top. As calças US Top, que depois aí também se transformou em camisas US Top, um grande sucesso na época. Em 1990, daí justamente começa todo o processo de exportação das sandálias havaianas, e aí eles licenciam também mais duas marcas aqui no Brasil, a Timberland e também licenciam a Mizuno. Então, a partir desse momento, tanto a Timberland quanto a Mizuno também era produzido pela Alpargatas. No ano de 2000, aí existe uma troca de comando na Alpargatas, quando o grupo Camargo Corrêa assume controle, isso lá no ano de 2000. Em 2007, eles compram uma outra fábrica de calçados lá de Pernambuco, que é a Dupé, né, que passa a ser parte agora também da Alpargatas. No ano de 2010, eles adquirem 60% da Osklen, né, e a Osklen também passa a ser parte controlada ali pela Alpargatas. No ano de 2015, aí eles começam todo o processo de venda de ativos. E aí nessas vendas de ativos tivemos a venda da Topper, a venda da Rainha, a venda das Sete Léguas e também a venda dos encerados Locomotiva. Inclusive da Topper depois aí acabou tendo uma confusão, né, que inclusive a gente vai ver aí no balanço, que foi vendida para o Carlos Wizard Martins, e uma das parcelas acabou não sendo paga, está numa discussão judicial que começa agora, essa discussão judicial de uma das parcelas que inclusive vai estar retratado no balanço da empresa. Mas depois daí, né, nesse comando agora que era da Camargo Corrêa, a Camargo Corrêa foi envolvida naquele escândalo do Petrolão, e aí para também se recuperar teve que vender um dos seus ativos, e um dos seus ativos era Alpargatas. Aí a Camargo Corrêa vende Alpargatas. Para quem? Para o grupo JBS, né? Mas só que daí, na sequência, o JBS também acaba envolvido também, né, em problemas políticos e econômicos aqui do Brasil, que não nos cabe aqui retratar esse tipo de assunto. Mas, enfim, aí o JBS também acabou vendendo Alpargatas, e quem comprou o comando da Alpargatas foi a Itaúsa. Então, hoje, o controle da Alpargatas é da Itaúsa. Chegando no ano de 2020, vende a sua participação na Osklen, e depois daí em 2020 também encerra o seu contrato da exploração da marca Mizuno, que acabou indo para a Vulcabras. Em 2021, eles adquirem também a Hotz, que é uma das marcas mais conceituadas nos Estados Unidos, produtos voltados para sustentabilidade. E agora, mais recentemente também, compram, né, a Oasis, que é uma empresa voltada ali mais para software e mais para marketing digital, que passa a ser parte agora também da Alpargatas. E com tudo isso, a Alpargatas hoje tem 4 fábricas no Brasil e também tem uma penetração mundial com escritórios de representação e de distribuição em diversos países do mundo. Mas para que possamos saber como que está a situação da Alpargatas, trouxe para vocês os balanços de 2019, 2020, 2021, 2022 e do primeiro trimestre de 2023. E através dos números vamos entender o que é a Alpargatas SA. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Alpargatas SA, e como falei para vocês, trouxe aqui 2019, 2020, 21, 22, uma base histórica com 4 exercícios e mais o primeiro trimestre do ano de 2023. E através dessa base histórica aqui nós conseguimos entender, né, o que vem acontecendo com a empresa e para onde que a empresa está indo. Então vamos começar lá pelo ano de 2019. No balanço patrimonial, que é dividido aqui em 2 grupos, ativo e passivo, sendo que no ativo são todos os bens e direitos, tudo aquilo que faz parte do patrimônio da empresa. Ele é dividido em ativo circulante, que são os bens e direitos para a movimentação, formando o capital de giro, e um ativo não circulante, que já é um capital fixo dentro da empresa.
E a somatória dos dois, lá em 2019, fechou em 4 bilhões 522 milhões de reais. Então, se nós queremos saber aqui qual é o tamanho da empresa, 4 bilhões 522 é o tamanho da Alpargatas. E aqui uma parte está no intangível, que são os bens de natureza incorpórea, que são as marcas da empresa, são os ágios nas aquisições que ela veio fazendo ao longo do tempo, né? E mais também as patentes, software, relação com clientes, etc. Entra tudo aqui no intangível. Já no imobilizado são máquinas, equipamentos, as fábricas, toda a parte da estrutura de funcionamento da empresa no imobilizado. E aí então ele forma aqui o chamado capital fixo. E aí nós temos nessa parte de cima aqui um ativo circulante, que é o capital de giro, que totalizava lá em 2019 2 bilhões 610 milhões de reais, o equivalente a 57,7% de tudo aquilo que tinha dentro da empresa. Em 2019, a Alpargatas tinha em caixa 566 milhões de reais, 883 milhões em contas a receber e os estoques de 674 milhões. Já nos outros créditos que aparecem lá no balanço, geralmente nós vamos ter aqui como valor mais significativo os impostos a recuperar. No ano de 2020, a Alpargatas aí já pula para 4 bilhões 814 milhões de reais, e desse valor aqui, 2.679 era ativo circulante capital de giro, mantendo aqui 55,7% de representatividade. Melhora um pouquinho a posição de caixa para 693 milhões, também aumenta o contas a receber para 982 milhões e um aumento nos estoques, que agora totalizam 715 milhões. Ao chegar em 2021, agora a Alpargatas já é uma empresa de 8 bilhões de reais. E onde que ocorre esse aumento aqui? Principalmente em investimentos, onde é registrado aqui a aquisição da Rotes, né, que é uma das empresas compradas pela Alpargatas, que entra aqui nos investimentos. Então, aumenta o patrimônio da empresa. E o capital de giro totaliza agora 3 bilhões 224 milhões. Diminui um pouquinho o volume de dinheiro em caixa para 583 milhões, diminui o contas a receber para 750 milhões, porém temos um aumento nos estoques que agora passam de 1 bilhão. E a empresa registra aqui também, dentro desses outros créditos aqui, são bens destinados à venda, né, que daí formam as chamadas operações descontinuadas ou não recorrentes. Chegando em 2022, a Alpargatas agora é de 8 bilhões e meio. E desse 8 bilhões e meio, 3.773 é ativo circulante, é capital de giro. O caixa passa agora para 647 milhões, aumenta o contas a receber para 1 bilhão 111 milhões e também um aumento nos estoques que fecham agora com 1 bilhão 381. Chegando em março agora, 3 meses depois do balanço ali, né, nós temos aqui a Alpargatas com um ativo total de 8 bilhões 127 milhões de reais. O volume de dinheiro em caixa cai para 480 milhões, o capital de giro recua para 3 bilhões 281, também temos uma queda aqui no contas a receber para 930 milhões, porém um aumento nos estoques que fecha com 1 bilhão 457 milhões. Então, ao olhar apenas o ativo da empresa, nós vemos que a Alpargatas sai de 4.500 para 4.800 para 8 bilhões, 8.400, 8 bilhões e 100, praticamente se estabilizando aqui nos 8 bilhões de 2021 para cá. Como nós sempre citamos aqui, todos esses recursos que estão no patrimônio, eles vêm de dois caminhos. Eles vêm do capital próprio, que é o patrimônio líquido, e também do capital de terceiros, que é o total do endividamento. Lá em 2019, o total do endividamento da Alpargatas era de 1 bilhão 787 milhões, 39,5% de tudo que a empresa tinha, ela devia 39,5%. E trabalhava com 60,5% de capital próprio através do patrimônio líquido. Já no ano de 2020, a dívida aqui praticamente estável, em termos de valor, 1 bilhão 796 milhões, só que o peso dela ficou um pouquinho menor, 37,3%. Já no ano de 2021, aí nós temos um salto aqui no endividamento que ele vai para 4 bilhões 564 milhões, 56,8%. E aonde que ocorre esse aumento do endividamento? Ocorre aqui dentro das outras obrigações, que são os compromissos assumidos na aquisição de empresas. Então, aquela empresa que nós citamos há pouco aqui, que foi investimento, que é a Rotes, que a empresa adquiriu, então ela assumiu a dívida de pagar por essa empresa aqui.
Já no ano seguinte, essa dívida ela praticamente desaparece daqui e ela se torna aqui uma dívida de longo prazo, tanto é que a dívida de longo prazo sai de 273 para 1,245, mas mesmo assim o endividamento no total ele cai para 2.739 com 32,2%. Portanto, em 2022, de tudo que a empresa tinha dentro do seu patrimônio, 8 bilhões e meio, ela devia 2.739, devia 32,2%. E agora, em março, ela mantém o volume do endividamento em 32,2%. Apesar da queda nominal da dívida para 2.615, o peso da dívida permanece estável em 32,2%. Olhando agora os resultados produzidos pela Alpargatas, lá em 2019 ela faturou 3.279. Em 2020, 3.364. Veja que mesmo no ano da pandemia, ela ainda conseguiu manter o seu volume de faturamento. Em 2021, o faturamento salta para 3.948. Em 2022, 4.181. E agora, em março, até março, ela acumula 902 milhões de faturamento, o que nos projeta um faturamento aí perto aí de 3 bilhões e 700, em se mantendo, né, nesse nível de faturamento aqui. Mas mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo, que é o resultado do exercício. No caso da Alpargatas, em todas as DREs a gente vai encontrar uma linha a mais, né? Porque geralmente as empresas encerram aqui com lucro líquido, e aí tem as chamadas operações descontinuadas, né, que poucas empresas utilizam as operações descontinuadas. E o que é uma operação descontinuada? É quando você vende uma linha de produtos, quando você vende uma marca, quando você vende alguma coisa dentro do seu patrimônio, e essa venda ela te gera um resultado positivo ou negativo, que é o chamado resultado de operações descontinuadas, que no final da história, eles fazem parte do resultado final do exercício. Portanto, em 2019, o lucro final da Alpargatas foi de 259 milhões. Em 2020, mesmo com uma estabilidade, aqui até um pequeno aumento no faturamento, o lucro ele cai para 126 milhões. Em 2021, o lucro dispara para 692 milhões. Já em 2022, o lucro cai novamente para 108 milhões. E esse ano vem trabalhando aqui em 3 meses do ano com prejuízo de 274 milhões. Tá? Mas vamos explicar esse prejuízo aqui. O que acontece no caso da Alpargatas é que ela lança aqui dentro das suas despesas operacionais, tanto é que a despesa operacional ela vem com 39,9, 44,2, 33,9, 41,3 e esse ano ela salta para 75%. E por que esse aumento da despesa operacional? Aqui ocorre de uma operação que a empresa fez com a venda da marca Topper para o Carlos Wizard Martins, que é o famoso empresário brasileiro, e aí parte dessa venda, ela acabou não sendo paga, e ela não sendo paga, ela entrou em litígio, ela está numa disputa judicial, e essa disputa judicial ela vem se arrastando. E o que a Alpargatas fez? Ela já provisionou uma perda na venda de empresas controladas, já provisionou. Então ela lança aqui no balanço agora do primeiro trimestre de 2023 uma provável perda, uma possível perda no valor que ela deixará de receber do Carlos Wizard Martins, né? E aí então isso aí inclusive consta lá nas notas explicativas todo o desenrolar dessa disputa judicial que está havendo entre a Alpargatas e o Carlos Wizard Martins. Então ela já lança aqui uma provisão para perda na venda dessa controlada para o Carlos Wizard Martins. Olhando aqui a parte de custos, 47, 47, 50, 53, 56. O custo da Alpargatas também vem no processo de elevação. E aí mais o lançamento dessa perda aqui, e aí fora isso nós temos também a questão do resultado financeiro, que em 2021 era positivo, em 2022 positivo, e agora em 2023 negativo. Então, o aumento do custo, o lançamento da perda e mais a despesa financeira culminaram com esse prejuízo de 274 milhões. Lembrando que essa perda é lançada uma vez só, então já nos trimestres seguintes não haverá a repetição do lançamento dessa perda aqui, tá? Então por aqui você vê como que está a situação da Alpargatas até o mês de março. O que eu quero trazer para vocês aqui nesses quadros aqui, como que está a situação financeira da empresa. A começar pela liquidez geral, que é o primeiro gráfico que nós temos ali, que mede a capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo.
Esse índice ele sai com 1,70 lá em 2019, sobe para 1,87 em 2020, já cai para 0,83 centavos apenas em 2021. Por quê? Porque foi lançado o compromisso, né, da compra da ROTS, e aí isso aí aumentou o endividamento naquele ano, então a liquidez geral despencou para 0,83. Mas ela já se recupera em 2022 para 1,53 e agora em março fecha com 1,44. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,44. Paga, sobra, tranquilo. Uma situação financeira bastante confortável. Mais confortável ainda é a situação financeira no curto prazo, que é medido pela liquidez corrente, que é o gráfico ao lado ali, onde ele sai com 2,08, vai para 2,10, cai para 0,75, mas já recupera, vai para 2,52 e agora 2,50. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a Alpargatas tem R$2,50 para fazer frente a esses compromissos. Então, uma situação financeira extremamente folgada, extremamente confortável, a situação financeira da Alpargatas. Já o endividamento, nesse outro quadro aqui, nós temos ali qual é o tamanho e o comportamento da dívida da Alpargatas, que sai com 39,5% em 2019, cai para 37,3%, sobe para 56,8% com a compra da ROTS, cai para 32,2% e agora permanece estável em 32,2%. De tudo que a empresa tem, ela deve 32,2%. Nesse quadro aqui eu trago para vocês alguns indicadores de rentabilidade, a começar pela margem líquida. De tudo aquilo que a Alpargatas vende, de um calçado que ela vende, vai ter o custo, vai ter a despesa, vai ter resultado financeiro, vai ter impostos e sobra quanto? Lá em 2019 sobrava 7,9%, em 2020 3,8%, em 2021 17,5%, em 2022 a margem cai para 2,60% e esse ano vem trabalhando com uma margem negativa de 30,5%, até em função de tudo aquilo que a gente falou, aumento de custos, o lançamento da perda, né, na venda da Topper para o Carlos Luiz Martins, então ela lança esse valor e, consequentemente, o prejuízo faz com que ela apresente uma margem negativa. Já a rentabilidade do ativo, que é o ganho em relação ao investimento feito dentro da empresa, sai com 5,7, cai para 2,6, sobe para 8,6 e agora em 2022 fecha com 1,3%. O terceiro gráfico ali trata mais dos acionistas, quanto os acionistas ganharam nesses respectivos anos, tendo as ações da Alpargatas. Lá em 2019 tiveram um ganho de 9,5%, em 2020 4,2%, em 2021 20% e agora nesse último ano 1,9%. Então, ao ter as ações da Alpargatas através dos lucros gerados, os acionistas ganharam 1,9%. Nesse quadro aqui eu trago alguns indicadores relacionados às ações da Alpargatas. Então, começando ali pelo valor patrimonial. Quanto que vale uma ação da Alpargatas? R$ 8,07. Por quanto ela é comercializada? R$ 8,96. Então, repare que ela é vendida por um valor um pouquinho acima do seu valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 1,11. Que quer dizer o quê? Que existe um ágio na venda das ações da Alpargatas de 11%. Lucro por ação está entre parênteses ali nos últimos 12 meses, até em função do prejuízo lançado nesse primeiro trimestre, então ele vem com prejuízo por ação de 16 centavos. E, consequentemente, a rentabilidade da ação negativa, em 1,79%. Em 2022, a Alpargatas distribuiu a título de dividendos 16 centavos, relação P/L, enquanto ela tiver com prejuízo, não existe tempo de retorno, portanto, esse índice aqui ele só é calculado quando a empresa apresenta lucro. E o free float, 45,06% das ações das preferenciais são negociadas livremente no mercado. E a Alpargatas não tem tag along, quer dizer, não existe uma garantia que o acionista minoritário receberia a mesma coisa do majoritário no caso de venda, né? Mas isso aí a legislação garante, né, para o acionista pelo menos 70% do que for pago para o majoritário, para o controlador, é garantido também para o minoritário. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui nesse quadro, aqui, esse gráfico, mostrando o comportamento do valor das ações da Alpargatas desde 2018. Lá em 2018 as ações eram vendidas a R$ 10,30 aproximadamente. Ao fechar ali 2018, as ações começam a subir, chegam até R$ 12,00. Em 2019 continua o processo de elevação, batendo até em R$ 32, R$ 33,00. Quando chega 2020, aí nós temos a pandemia, aquela queda no meio do gráfico ali, a ação ela recua para R$ 24,00.
Passando a pandemia, a ação volta a subir e termina ali o ano de 2020 praticamente nos R$ 40. Apresenta uma pequena queda no começo de 2021, dispara novamente, aí ela atinge o seu maior valor, né, praticamente R$ 60, em agosto de 2021. E ali, a partir daquele momento, aí ela entrou numa queda livre que você vai vendo ali, à medida que vai chegando no final do quadro ali, as cotações elas vão despencando, né, até chegar em 2023 com R$ 12, cai mais um pouquinho, e agora, nesse último dia 10 de julho, quando da gravação desse vídeo, a cotação fecha em R$ 8,96. Então, por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que tiveram seu menor valor, e como que vem se comportando o valor das ações da Alpargatas S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada. Que história, que história. Foi uma viagem no tempo aí. E uma das coisas mais interessantes, quando a gente faz toda a história, a pesquisa aqui da Alpargatas, é ver como essa empresa foi inovadora, né? A quantidade de produtos e de sucessos, né, lançados por essa empresa, uma coisa fantástica, né? Desde os sapatos passo doble, os encerados locomotiva, as havaianas, conga, bamba, quixote, enfim, a quantidade de produtos, o S-Top, calças o S-Top, a quantidade de produtos e de sucessos, né, lançados pela Alpargatas. Então, uma empresa que realmente a gente tem que admirar muito, né, pela sua capacidade de reinvenção, e esperamos que essa capacidade de reinvenção, apesar das trocas de comando da empresa, que essa cultura esteja tão impregnada na empresa, que as trocas de comando acabem não interferindo nesse processo de criatividade, de inovação e de lançamento de sucesso. Então a gente fica aqui na torcida pela Alpargatas, até porque a Alpargatas gera emprego, é uma empresa brasileira, né, que gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento, e a gente fica aqui na torcida, né? E ficamos aqui na torcida também por você, que é investidor, né, que investe em ações, que acredita nas empresas, para que também possa ter sucesso nos seus investimentos. Mas para ter sucesso nos seus investimentos, há que se ter também um pouco de conhecimento, de buscar um pouco mais de informação para sempre tomar decisões na hora de comprar ações de forma consciente, saber o que está sendo feito, né? E com isso daí a gente consegue construir um patrimônio para chegar num determinado momento da nossa vida, temos uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.